Agora aqui. Pobre. Bom dia, estamos começando o shiur de hoje na página 172. Então, na prática, nós vimos que às vezes devemos levar em consideração que tudo que a gente faz é para o bem, e às vezes ele dá um pequeno tapinha nas costas da gente porque a gente merece, e às vezes é uma bondade que a gente está fazendo. Ok? Então, esse é um princípio básico que a gente deve levar em consideração. Então, diz o seguinte: esse mecanismo de Sahar e Onesh, recompensa e castigo, que nós falamos que é um dos princípios básicos, inclusive chegamos a começar, da fé judaica, conforme o próprio Maimônides estabelece, afeta tanto o campo particular quanto o geral de Am Israel. Ou seja, na prática temos individualmente e como um povo. Então, Rav Biderman Shlita traz um hidush, uma novidade, uma inovação sobre isto, do comentário do Kli Yakar. O Kli Yakar é um comentarista da Torá. Um comentarista da Torá, mas nasceu na Polônia. É Polish. É Polish. Enterrado. Sim. Mas ele nasceu na Polônia, origens. Oh. O Rav Shlita que ele comentou é o nosso rap, no caso? Não, Biderman. Achei. Biderman. Então, em relação ao versículo de Parashat Kitetse, que nós vamos ler daqui 2 semanas, se Deus quiser. Lá está escrito: "Velo ava Hashem Elokecha lishmo el Bilam, vayafoch Hashem Elokecha lechat haklala libracha, ki avcha Hashem Elokecha." Em relação à bênção de Bilam, nós vimos que Balak contratou Bilam, aquele profeta, para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. E na prática, saíram grandes bênçãos, muito elevadas, ao ponto que o próprio Balak reclamou com ele: peraí, eu te contratei para amaldiçoar e você acabou abençoando. Mas aqui a Torá nos traz que isto daqui não foi pela livre e espontânea vontade de Bilam, senão Hashem, de tanto amor que tem pelo povo de Israel, ele pegou a maldição e transformou em bênção. Como diz o versículo: mas Hashem, seu Deus, não quis ouvir Bilam, e Hashem, seu Deus, transformou a maldição em bênção para você, pois Hashem, seu Deus, o ama. Sabemos que, por amor de Hashem a Israel, ele pegou a maldição e transformou em bênção. Então, sabemos que Balak, rei de Moab, contratou o malvado profeta Bilam para amaldiçoar o povo judeu, mas Hashem fez com que de sua boca só saíssem brachot, bênçãos. Então, nesse versículo, Moshe Rabbeinu recorda a Israel do amor que a Kadosh Baruch Hu sente pelo seu povo. Então, o Kli Yakar pergunta: por que Hashem transformou a maldição em bênção? Que inclusive os comentaristas trazem que das bênçãos tão elevadas que ele pronunciou, podemos entender as maldições elevadas, entre aspas, que ele queria dar, já a força das maldições. Porque Hashem o que fez? Transformou mais por menos. Aliás, menos por mais. Então, não seria mais fácil Hashem simplesmente não ter aceitado as maldições de Bilam e ele mesmo ter abençoado o seu povo? Então, o próprio Kli Yakar responde: em vez de amaldiçoar o povo judeu, a seguinte berachá saiu da boca de Bilam: Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israel. Que na prática nós começamos todos os dias nossas orações com essa citação. Quão boas são tuas tendas, Yaakov, seus lugares de estudo, Israel. Então, pergunta: mas onde está a transformação de algo ruim em bom nesta bênção? Ou seja, o que tinha de ruim que foi transformado em bom nesta bênção? Nós sabemos que devido ao seu amor por Am Israel, Hashem poupa sua vida em momentos nos quais o castigo seria merecido, lo além. Dessa forma, ele desvia sua ira perante pedras e madeiras. Como vimos na Megilat Eicha, lá nós vimos, inclusive, que lemos quando foi Tisha B'Av. Então, lá está escrito: Kilá Hashem et Hamato, Shafach Haron Apo ve'atzet esh betzion. Hashem espalhou sua fúria, ele derramou sua raiva ardente, ele acendeu o fogo em Zion. Como dizem nossos sábios, Kilá Hamato ala etzim ve'alavanim. A Kadosh Baruch Hu derramou sua ira aonde?
sobre madeiras e pedras. Não, não, é querer um filho que está aprontando, sei lá o quê, com um brinquedo determinado, o pai que diz? Vai, tira o brinquedo. Não castiga o filho, ou seja, castiga tirando o brinquedo. Então, entre aspas. Então, da mesma maneira, nossos Chachamim explicam que a Kadosh Baruch Hu preferiu destruir o Beit HaMikdash, feito de pedra e madeiras, em vez de exterminar seu povo, que estava desviado do caminho, a ponto que estava com muitas brigas entre si. Dessa forma, muitas vezes Boreolam derruba sinagogas e yeshivot, lugares de estudo, para poupar a Israel. E nisso que consistia a maldição de Bilam. Na verdade, ele não queria que houvesse Batei Knesiot entre o povo judeu, ele não queria que tenha casas. Quando diz vossas tendas, vossas casas, a que está se referindo? Então, simplesmente que não tinha estudo de Torá. Então, para que o mesmo a lei não fosse destruído no momento de fúria da Hashem, não tem méritos. Na Shoah não foi bem assim. É? Na Shoah não foi bem assim. Como que não foi bem assim? Na Shoah não foi só a sinagoga, foram 6 milhões de judeus. Não foi a única oportunidade da história do povo de Israel. Na época da destruição do templo de Jerusalém, talvez o número foi maior naquela época. Não temos dados, como chama, estatísticos, mas o derramamento de sangue, como está contado no Midrash, eram rios de sangue, não era uma poça de sangue. Ou seja, naquela época era outro tipo de guerra que tinha na época. E nas cruzadas não foi por menos. O povo de Israel, lamentavelmente, na sua história, tivemos vários. Isso daqui a gente... 1648, 300.000, 500.000 na Ucrânia. Aí foram todos, los rios había sangue por Ucrânia. Por isso que eu estou dizendo, na prática, a gente não pode avaliar. O que não podemos é entender e justificar. Não estou dizendo que não houve. Mas, na prática, o povo como um todo nunca foi destruído. E não faltaram tentativas na história. Na época de Amman, em Purim, na época de Hanukkah, enfim, em todas as épocas que nós comemoramos, não faltaram, como chama, oportunidades ou acontecimentos que a intenção era de aniquilar todo o povo. E, de fato, Hashem não deixou. O Holocausto foi um desses momentos, é verdade. Mas se a gente tivesse deixado, a intenção deles era, como diz, apagar com tudo. Não é que só aquela, como chama, aquela minoria. Era uma questão sistemática. Então, assim, Boreolam mudou as palavras de Bilam para que houvesse bênção sobre esses lugares. E dessa forma eles continuassem existindo e servissem de escudo, de penhor para Israel. Já na prática, nós vemos que a Kadosh Baruch Hu, ele nunca decidiu exterminar todo o povo de Israel. Por quê? Porque tem ainda a bênção, essa grande bênção, essa novidade que ele traz. A grande bênção que ele traz aqui, que ele está mencionando, é que a Kadosh Baruch Hu, através da bênção de Bilam, ele está sendo exaltado, vamos dizer, todo momento que nós temos essas casas, por assim dizer, de bênção, que garantem pelo menos alguma coisa, que nunca vai ter uma exterminação completa. Entendeu? Ou seja, se você vai ver a história de Purim, era que no mundo inteiro pudesse matar todos os judeus no mesmo dia, etc., e eles não pudessem se defender. Por quê? Porque, como hoje em dia os malandros têm armas, os judeus não podiam ter armas para se defender. Ou seja, depois ele deu o decreto que eles podiam se defender. Então, estou falando especificamente da história de Purim. Como isso, em várias ocasiões na história. Ok? Os mamelucos também não faltaram períodos e episódios na história onde a ameaça era geral contra todo o povo de Israel. E, na prática, nós vemos que a Israel está aí. Você acha que 7 de outubro era algo menor ainda, a intenção deles? Não, lógico que não. Então, e contudo, a gente não tem como justificar nem entender como a gente permitiu que acontecesse uma atrocidade dessa. Porque não chega, é uma barbárie que não tem explicação, nem predador não tem esse tipo de atitude, de sadismo. Não adianta fugir.
a principal finalidade do sistema de Sahar e Onis, ou seja, recompensa e castigo de Hashem, é limpar nossas Neshamot, para nos aproximarmos dele. O que significa? Quando Hashem te castiga, por assim dizer, o que Hashem está fazendo? Não está te castigando. É como a gente dá o exemplo sempre de está desinfetando. A criança pode interpretar, se ela brincou com faca e se cortou, que quando a mãe vem para desinfetar, está fazendo o quê? Está castigando. Então a criança em seguida vai dizer, não vou fazer mais. Dizendo, não precisa me desinfetar. Nesse momento, a mãe quer castigar ou quer desinfetar? Um outro exemplo bonito também. Antigamente a gente lavava roupa no tanque. No tanque tinha aquele esfregão, certo? Imagina você uma camiseta que está bem suja. Como tem, o que ela estaria gritando cada vez que você vai e esfregava? Quem tem um pouquinho mais de idade se lembra de que usou já esfregão? Como doía os dedos quando você tinha que lavar a camiseta e esfregar lá, certo? Fora o sabonete, que já é um produto abrasivo, já o próprio esfregar, imagina se tivesse que reclamar. Ia doer. Agora, eu estou castigando a camiseta porque se manchou ou estou limpando ela? Então, basicamente, isso que está explicando aqui. Hashem, ele está limpando a nossa Neshama. Nós todo dia de manhã falamos Neshama Shenatat Abit Orai. Hashem, a alma que você me deu é pura. Todo dia a gente recebe a nossa Neshama de manhã renovada, purificada. Certo? Branquinha, branquinha, branquinha. Durante o dia a gente vai manchando aqui, sujando ali. A gente vai, de alguma maneira, estragando um pouco ela. Então, de noite, a gente tem que fazer o quê? Tem que limpar, vamos dizer assim. Então, tem momentos que a Neshama tem que ser limpa com produtos abrasivos, e raspando, e esfregando, e dói. Mas o objetivo não é fazer doer. O objetivo é limpar. Então, na prática, é isso que está dizendo aqui. Dessa forma, devemos sempre estar atentos, como dissemos no capítulo anterior, às mensagens de Borei Olam, vindas na forma das dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Então, às vezes, essas dificuldades, que nem aquele esfregão, não é para fazer doer, é para te limpar, para te refinar. A gente fala em português a frase, o que não te mata, te fortalece. Ou seja, os desafios vêm para quê? Não vem para te matar, vem para te fortalecer, para te fazer melhor, para te fazer mais forte. Uma pergunta. E você pode falar que isso é Tikkun Olam? Não, é um tikkun pessoal para o Tikkun Olam. Obviamente, de forma indireta, também é Tikkun Olam. O que é Tikkun Olam? Vamos esclarecer. O que você entende por Tikkun Olam? É isso que você está falando. Eu não sei o que estou falando. Eu quero que você me diga o que é Tikkun Olam. Digamos, não a purificação, mas o conserto, né, do mundo, ou fazer com que o mundo passe a adotar, passe a se comportar de acordo com se o mundo ser melhor, que seja as leis que o mundo seja melhor, que não seja uma selva. Sim, isso. Consertar o mundo, refinar o mundo, purificar o mundo, polir o mundo, expressões que vão trazer uma melhora do mundo. Sim, e melhorando os indivíduos, também estamos melhorando o mundo. Sim, mas cada vez que acontece uma Shoah, a Purim, a destruição do templo, isso tem repercussão no mundo. Lógico que sim. Para o lado bom. Não necessariamente. Mas... Não necessariamente. Eu acho que tem uma reflexão para o mundo fazer. O exemplo prático, lamentavelmente, mas uma realidade. Nós vemos o mundo, hoje em dia tem massacres e o mundo fica calado. Sim. Então, isso que é bom? Não é bom. Isso é muito ruim. Mas quando o ser humano não aprende. O mundo não fica calado. Quando acontece com os judeus, ao contrário. O mundo fica nós. Quando fica contra nós, o mundo fica calado. Sim, mas quando... Perdão, o mundo que aconteceu 7 de outubro ficou calado. Dia 9 e 10 de outubro, com Israel começou... No dia seguinte foi...
Começou contra nós. Por quê? Porque quando Israel começou a revidar, de alguma maneira, aí... Antes que Israel revidasse. Mas, enfim, é nisso que eu quero dizer. Mas, da mesma maneira que levanta uma multidão contra nós, vai levantando minorias que vão entendendo a favor de nós e que se melhoram em si mesmas. Né? Na verdade, sim, mas isso depende, porque na prática, quando você melhora um indivíduo, você está melhorando tudo. Sim. Sem dúvida. Sim. Então, o livro Vigata, como já mencionamos várias vezes, relata que certa vez o Stapler, que era um grande rabino, disse ao Rav Galinsky que não há como alguém fugir de seus testes, como na seguinte história que ele próprio vivenciou. Ou seja, você não tem como safar dos desafios. Então, você tem que enfrentá-los. Tem duas chances. Ou você passa nesse teste, ou você fracassa, lamentavelmente. Então, numa ocasião, um homem procurou Stapler reclamando de seus vizinhos, que, segundo ele, eram muito perversos. Ele queria perguntar ao Jajam se poderia se mudar. Ele falou, não, passa a tefilá e sua situação melhorará, disse o rabino. Nós temos uma história semelhante no Talmud, com Rabi Meir, que tinha os vizinhos que deixavam ele maluco, e uma vez ele reclamou deles, por assim dizer. E a esposa Brúria chamou a atenção de Rabi Meir, dizendo, peraí, está errado. Por quê? O versículo de Salmos diz, Itamu hataim binaaretz, que se acabem os pecados da face da terra, e não os pecadores. Você não tem que pedir para que se acabem os pecadores, tem que pedir para que os pecadores façam teshuvá, para que se corrijam. Se eles se corrigirem, então na prática, o que vai acontecer? Vai acabar os pecados. E o mundo vai o tikkun olam. Certo? Entretanto, o homem não seguiu seus conselhos e se mudou. Depois de alguns meses, ele procurou novamente o Stapler aos prantos, pedindo por seu perdão por não ter seguido sua orientação. Os vizinhos novos são até piores que os antigos. Tenho certeza de que se trata de uma lição que estou recebendo dos céus, por não ter ouvido o Rav, reclamou o sujeito. Ou seja, ele admitiu que, na prática, ele saiu de uma situação ruim para ir para uma situação pior ainda. E talvez aquela situação que era ruim poderia ter sido, entre aspas, facilmente corrigida. A situação pior não necessariamente tão facilmente passível de ser corrigida. Então, não, você não está sofrendo porque não me ouviu. Mas vou explicar o motivo que me levou a dizer para que você rezasse. Uma mulher, quando está em trabalho de parto, sente muitas dores. Certamente, ela não pedirá ao médico, por favor, doutor, me troque de quarto para que esse sofrimento cesse. Exemplo bonito. As dores a acompanharão por onde quer que ela vá. Ou seja, na prática, você está passando por uma situação difícil que você tem que passar. Mudar o espaço não vai mudar a situação. Então, ela vai, onde é que ela vai, até a criança nascer, a situação vai acompanhá-la. Então, ocorre o mesmo com você. Os sofrimentos não vêm dos vizinhos, ou não vêm sozinhos, vêm do Shamaim. Você está passando pelo que você tem que passar. É você, não é o ambiente. Não é mudando de lugar que você vai evitar. Ok? Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas de adaptação social no trabalho que ele tem. Se ele mudar de emprego, não necessariamente vai corrigir seus problemas de adaptação social. Ele vai levar consigo. Ele tem que aprender a quê? A lidar e conviver com a sociedade. Se modificando. Se adaptar. Então, para que eles parem, é preciso que nós voltemos a quem nos enviou, que é Hashem. Ou seja, quem enviou todos esses problemas a nós? Hashem. Às vezes, eles não são ruins. É você que é sensível demais. É simples. Você que está
sensível. Tenho vizinhos ruins que fazem muito barulho. Talvez você feche um pouco a janela e não vai ouvir. Estou dando um exemplo muito leviano, muito simples. Quando tentamos nos virar sozinhos, vemos as consequências. Você preferiu se mudar de casa em vez de rezar e melhorar seus atos? Desse modo, seus problemas continuarão a existir, acompanhando por onde quer que você vá. Então, a pessoa que eventualmente tem um problema, como falamos, de adaptação no trabalho, se ele mudar de emprego, e ele, no seu novo emprego, vai ter que lidar de novo com pessoas, a menos que ele seja responsável de um almoxarifado e ficar isolado sozinho dentro do almoxarifado e só lidar com papéis e canetas. Então, nesse caso, ele não vai ter problema de adaptação social. Mas, enquanto ele trabalhar com pessoas, o jeito é ele aprender a lidar com as pessoas. É simples. Não é mudar de lugar, de espaço, que vai corrigir alguma coisa. Certo? Então, vemos como aqui, cada um de nós... O que foi? Não, eu preciso fazer terapia. O Arthur. Procurando. Arthur não veio hoje. Segunda-feira ele estava aqui. Então ele já teve material de sobra para... Até na segunda-feira a gente indicou ele como... É perigoso falar isso. Esse segunda não vem mais. A próxima história, que também está no livro Emunat Havefi, volume 1, foi contada pelo Rav Shach. Um homem que o procurou para reclamar de seus problemas. Antes dele iniciar sua narrativa, o Rav lhe advertiu: saiba que no Shamaim, os sofrimentos neste mundo são equivalentes a moedas muito valiosas. Se a pessoa souber lidar com eles, terá uma riqueza incalculável nos céus. Como nós vimos na segunda-feira, o que acontece muitas vezes? Hashem te manda dificuldades que neste mundo vão espiando. Ou seja, se você tiver dívidas, está pagando todas as suas dívidas neste mundo. Quando chega no mundo vindouro, só tem créditos. Como porque a avó nos diz que nesse mundo, uma hora de sofrimento neste mundo vale como toda uma vida de sofrimentos no mundo vindouro. Ou seja, na prática, o que você limpa aqui é uma grande economia lá. E o Rabino então passou a relatar que certa vez o grande sábio Nodav Yehuda, o Rabino Landau na Polônia, que também foi enterrado na República Tcheca, em Praga, se viu diante de uma pessoa que, aos prantos, relatava todos os sofrimentos pelos quais passava em sua vida. Então, acalme-se, descanse. Eu continuarei a estudar enquanto você se recupera. E mais tarde voltaremos a falar. Sim, respondeu o Rabino para a pessoa. O homem obedeceu ao Rav e acabou adormecendo ali mesmo. Durante seu sono, o Chacham ouviu murmurar: um pouco mais, um pouco mais. Quando ele despertou, o Rabino perguntou o que ele havia sonhado e o motivo da um pouco mais. O tribunal de Hashem. Eu estava caminhando por uma estrada que levava a um castelo, quando carroças passavam repletas de objetos brancos. Parei uma delas e perguntei o que eram aqueles carregamentos. O cocheiro, o anjo, Malach, me disse que se tratava das mitzvot cumpridas por mim e elas estavam sendo levadas ao castelo para que Hashem as julgasse. Fiquei muito feliz. De repente, várias carroças, dessa vez com carregamento negro, passaram. Parei uma delas e perguntei de quem era. O cocheiro disse que eram minhas averot, meus pecados, que estavam sendo levadas diante de Hashem. Fiquei preocupado. Chegando ao castelo, vi que as coisas brancas estavam de um lado e as negras do outro. Entretanto, parecia que as brancas superavam as escuras. Mas, no fim, as negras passaram às brancas. Eu deveria ir para o Geinom, no inferno. Então, uma voz de apelação disse: Hashem, por favor, veja se ele não possui sofrimentos pelos quais tenha passado em sua vida. Coloque-os também na balança. Então, conforme colocavam
a balança foi pendendo para o lado bem, para o lado bom, faltando pouco para se virar totalmente para as mitzvot. Entretanto, não havia sofrimentos suficientes para superar o lado mau. Por isso eu dizia, um pouco mais, um pouco mais. Naquele momento despertei. Rav, estou muito contente com as minhas desgraças, disse ele e se desculpou. Não há como os Isurim sofrimentos para limpar nossa alma. Que, na verdade, esse sistema de limpeza da nossa alma parecem sofrimentos. Mas são, como falamos antes, está desinfetando. Não é necessariamente um castigo. Às vezes, a gente passa por dificuldades e desafios que nos tornam mais fortes, mais capazes. Por exemplo, determinado funcionário numa empresa que passa e enfrenta muitos desafios, na hora que surgiu uma promoção, provavelmente ele vai ser escalado para a promoção. Por quê? Porque ele demonstrou ser capaz de enfrentar os desafios, de trabalhar com dignidade, de conhecimento de causa, etc. Enfim, então tudo isso que faz te fortalece. Você vai dizer, puxa, para quê? Melhor ter uma vida pacata, uma vida simples. Mas foram justamente esses desafios que te desenvolveram, te otimizaram e te promoveram. Então, isso na vida são esses desafios, esses sofrimentos. Tem aquele, e isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Tem um empreendedor que vai, encara e empreende para abrir empresa, para fazer, para correr atrás. E tem outro que prefere, não, prefere meu emprego, final do mês, pinga na conta, estou tranquilo, não quero dor de cabeça. É simples a diferença entre um e outro. O Rav Galinsky traz uma história famosa envolvendo Napoleão Bonaparte, certo? Aquele que tinha o cavalo branco, para ilustrar esse conceito de Hesed por meio de uma tragédia. Essa história também está no livro anterior. Embora já tivesse conquistado quase todo o mundo, havia uma pequena cidade russa que ainda não havia se rendido ao exército napoleônico. Intrigado, um dos comandantes de Napoleão, que sabia russo, se ofereceu para se infiltrar no vilarejo e descobrir o segredo de sua resistência. Napoleão não só concordou com a ideia, como resolveu acompanhá-lo vestindo-se como um subordinado de seu comandante espião. Assim, os dois colocaram as roupas do exército russo que conseguiram de alguns homens que haviam capturado e seguiram para a taverna da cidade valente, onde os soldados costumavam se reunir. Lá, um dos russos acabou reconhecendo Napoleão e chamou outros homens para verificar se seus olhos não estavam enganados. Ao notar que os inimigos se aproximavam, o comandante do exército napoleônico dirigiu-se ao próprio Napoleão, gritando: "Imprestável, não vê que estou com sede? Traga-me uma bebida." Embora surpreso, Napoleão obedeceu à ordem e se levantou para pegar uma vodka para seu comandante. Então, quando ele voltava para a mesa, o comandante fez, sem que ninguém mais percebesse, com que Napoleão tropeçasse. Quando estava no chão, o homem lhe deu 2 socos aos berros. "Desastrado, você vai me pagar. Além de não trazer minha bebida, ainda cai com ela." Bom artista. Quando viram a cena, os russos deram meia volta, dizendo: "Esse aí nunca foi e nem será Napoleão." Ao deixarem a taverna, o comandante disse a Napoleão: "Meu general, me perdoes. Eu sei que o senhor me matará pelo que fiz." Então Napoleão virou-se para ele e falou: "Saiba que se não fosse por nesses 2 socos, ainda hoje meu corpo seria pendurado na praça da cidade. Você salvou minha vida." Do mesmo modo, ao optar por destruir os 2 Beit HaMikdash, a Kadosh Baruch Hu destruiu pedras, em vez de todo o povo judeu. Já na prática, às vezes, a Kadosh Baruch Hu nos dá alguns socos, por alguma razão que ele acha que a gente precisa receber, mas com certeza é para o nosso bem. É isso que tem que ficar claro para nós. Então, cada um de nós devemos saber, aceitar com dignidade todas essas dificuldades, porque
como a gente sempre fala, elas nos fortalecem e eventualmente nos poupam de alguma situação. Aqueles 2 socos salvaram Napoleão. A gente não sabe aquelas tapinhas que recebemos de Hashem, do que vem nos salvando. Tem uns salmos onde o rei Davi diz que Aleluia, kol gohim shavechu kol haomim. Louvem a Deus todas as nações, cantem seus cânticos todos os povos. 117, exatamente. Pergunta a nossos sábios, por que diz que as nações têm que louvar a Deus? Quem deve louvar a Deus somos nós, não eles. Certo? Por que diz que os outros vão louvar? Porque continua dizendo lá que gavar a lei no hasdó, pois se sobrepôs sobre nós a sua bondade. Por quê? Eles são os que sabem o que queriam aprontar. Aí eles veem, olha, Deus salvou eles. É a mesma coisa. Nós louvamos a Deus. Quantos mísseis não jogou o Irã sobre Israel? Quantos milhares de mísseis? Literalmente. Eles sabem melhor do que nós o que eles planejaram. Quantos mísseis não explodiram em solo agora, mesmo que foram boicotados e demais? Ou seja, se você para e analisa, quem louva melhor a Deus? Nós ou eles? Nós não temos nem ideia do que fomos salvos. A gente pode imaginar. Eles sabem exatamente do que fomos salvos e poupados. Quando ano passado eles mandaram aqueles mais de 300 mísseis de uma vez só. Espera aí. Só um caiu. E aonde? Em cima de um palete. No sul, e matou um não judeu. Se a gente para e pensa, espera aí. Nós não temos noção do que somos salvos. Eles sabem o poder destrutivo que eles tinham mandado. Precisamos estar conscientes de que, além de nos purificar, os sofrimentos também nos aproximam de Hashem. Por quê? Na hora de aperto, você, como diz o ditado, não temos em quem nos apoiar, senão no nosso Pai Celestial. Certa vez, um general foi capturado pelo exército inimigo. Preso, passou a ser espancado para que revelasse os planos secretos de seu grupo. Depois, foi deixado a sós, mas podia ouvir o que seus captores falavam na sala ao lado. Estranhamente, eles se comunicavam no seu idioma. Foi então que ele entendeu que eles faziam parte de seu exército e haviam sido enviados pelo rei para testar se ele seria fiel ao monarca, não revelando os segredos da guerra. Assim, o general pensou: eles podem me bater o quanto quiserem, mas não abrirei minha boca, pois não estou correndo perigo, só se trata de um teste. Se o rei souber que sou fiel, ganharei ainda mais a sua confiança. Eu não vou me revoltar contra o rei, ao contrário. E assim, galgarei postos mais elevados em seu exército. Isso mesmo acontece entre nós e Hashem. Se conseguirmos sobrepujar os testes que ele nos envia para saber se o amamos realmente, que menaseh Hashem Elokechem etchem, ladat Hashem oavim et Hashem Elokechem, diz o versículo, Deus está testando vocês para saber se realmente vocês amam Deus, vosso Senhor. Então, nos aproximaremos mais dele e teremos uma kedushá ainda maior. Então, são como treinamentos físicos. Aumentamos a carga de peso para ficarmos mais fortes. Da mesma forma, precisamos de pressão, testes, para nosso crescimento espiritual. Cada um de nós precisamos passar por situações onde, na prática, nos fortaleceremos. É isso daqui, como a gente costuma dizer sempre, gente, o que não te mata, te fortalece. Para por aqui, hoje. Foi.